Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje, dia 2, quinta-feira, dia 2 de maio, hoje nós celebramos com muita alegria na igreja a memória de Santo Atanásio. O texto que nós acabamos de ler do Evangelho tem tudo a ver com esse grande homem de Deus, que sem dúvida alguma, um outro defensor grandioso da Santa Igreja. Eu vou falar um pouquinho dele, porque não tem como não falar de Santo Atanásio lendo esse Evangelho de hoje. Jesus está dizendo: aquele que, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Então, como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Ora, nós lemos aqui em evangelhos passados que Jesus diz que aquele que ama guarda os seus mandamentos. Aqui Jesus está repetindo a mesma coisa. Ora, amar a Deus é guardar os mandamentos de Deus, mas não só é guardar a doutrina de Deus, é guardar a regula fidei, ou seja, a regra da fé, é guardar aquilo pelo qual os mártires deram a vida. Os mártires deram a vida por quê? Porque eles não queriam jogar um pouquinho de incenso lá na imagem de César, que era tratado como um deus. Isso foi ao longo de muitos tempos, de várias civilizações. Os mártires, aqueles que adoravam ao Deus verdadeiro, eles não negavam a sua fé. Isso é permanecer no amor de Deus. Isso é permanecer alicerçado no mais perfeito amor de Deus. É estar junto, é estar ali unido a Cristo em tudo aquilo que Cristo deixou como legado. Ora, se nós perguntássemos aqui em uma palavra qual é a missão do Papa, a missão principal, sem aquela não tem sentido do Papa existir. Ora, a missão principal do Papa está lá nas primeiríssimas páginas do nosso catecismo: guardar o depósito da fé. Ou seja, guardar a fé que foi transmitida diretamente por Cristo. Depois nós tivemos a era subapostólica e depois nós tivemos, até chegar hoje, a sucessão apostólica. Então, a missão da igreja é guardar e transmitir a fé. Essa fé que Jesus aqui está dizendo. Permanecer no amor dele, amar a Deus, é guardar os seus mandamentos, é guardar a regula fidei, ou seja, a regra da fé. Crer em tudo aquilo que crê e ensina a Santa Igreja. Por quê? Porque foi deixada por Jesus Cristo para cada um de nós. Ora, essa é a nossa missão para poder continuar amando a Deus. E digo, irmãos, um desafio para cada um de nós, tá? É um desafio tremendo guardar a fé nos dias de hoje. Nós falamos hoje de um homem chamado Santo Atanásio. Quem foi Santo Atanásio? Ora, Santo Atanásio nasceu por volta do século III no Egito e ele teve que suportar nos seus ombros por 46 anos a heresia ariana, que foi combatida e vencida por ele, né, que foi principal, né, ele se tornou depois patriarca de Constantinopla, mas patriarca do Oriente. Esse homem, que foi como um diácono para lá, acompanhando a comitiva papal, vai dizer aí a história que a igreja dormiu católica e acordou ariana. E foi uma heresia terrível para a igreja, a heresia ariana, que consistia em dizer o quê? O que Ário, que era
bispo de Constantinopla, dizia que Jesus não era Deus. Né? E o concílio, tanto o concílio de Nicéia I, quanto o concílio de Constantinopla, em 325 de Nicéia, depois 381 de Constantinopla I, eles tiveram, mas especialmente Santo Atanásio, ele teve um papel fundamental nesse concílio de Nicéia no ano de 325. Ele foi o único que sustentou sozinho, modo de dizer, né? Mas que a maioria, a grande maioria, se tornou ariana. Foi um concílio, inclusive, que deu polícia, né? Modo de falar, polícia da época. Mas as autoridades tiveram que intervir para que não acontecesse uma desgraça dentro do concílio de Nicéia. Tamanho foi o alvoroço e o rebuliço que aconteceu nesse concílio. Mas Atanásio, que era um homem da sã doutrina, um homem que guardou a regra da fé, um homem que guardou a fé católica, né, ele conseguiu, depois de um bom tempo, que Ário fosse rechaçado, porque Ário inclusive era amigo do imperador, e isso foi muito difícil, mas ele se manteve fiel. Aquele que permanece na lei de Deus, ele é fiel, ele guarda os mandamentos. Ora, nós hoje também precisamos ser defensores da fé. Há aqueles que pensam que a fé não precisa ser defendida. Não só precisa ser defendida, como nós precisamos inclusive dar a vida pela fé. Foi isso que os mártires fizeram. Foi isso que a igreja fez ao longo dos primeiros séculos, desde a perseguição de Nero, de Diocleciano, que foi uma das piores perseguições da época de Diocleciano, por exemplo, que nós temos aí um São Jorge, um São Sebastião, que morreram diante da perseguição, uma Santa Inês. E nós vivemos isso, mas não precisamos estar lá atrás. Se nós, por exemplo, olhamos para o século XX, vítima do fascismo, do comunismo, do nazismo, do totalitarismo, né? E você bote aí os ismos que quiser, Revolução Francesa, um pouco antes, né? E dali para lá, com o iluminismo, veio toda a grande derrocada, né? A grande marcha da vaca que foi para o brejo mesmo. Mas pessoas se manteram fiel à fé. Muitas pessoas deram vida. Diz aí os historiadores, os entendidos, que o século XX ele deu milhões de mártires para a Igreja Católica. Padres, bispos, coroinhas, fiéis, vítimas da perseguição desses sistemas totalitários e sistemas de poder que queriam colocar a fé abaixo. Hoje não está muito diferente disso. Jesus está dizendo, é preciso permanecer no amor dele. Guardar os mandamentos é permanecer no amor de Deus. E ele diz, porque eu guardei os mandamentos do Pai. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Assim termina nosso Senhor o Evangelho. Ele está nos dando, na realidade, queridos irmãos, uma receita de felicidade. Guardar a palavra, guardar o Evangelho, guardar a régua fidei, guardar aquilo que é... Eu quero dizer para você, irmão, o que nós temos de mais importante é a nossa fé. A fé, ela é inegociável, né? A fé é inegociável. É o grande tesouro que nós temos, porque é através da fé que nós nos unimos a Cristo. E quando essa fé ela é formada, né, pela caridade, pronto, aí acontece o processo de santidade. Por quê? Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não uma fé informada, uma fé formada pela caridade. Porque, como diz São Paulo, a fé ela obra pela caridade. Então, guardar os mandamentos é guardar a doutrina, é guardar a fé, é dar a vida, se possível for, por isso. Porque disso depende a nossa salvação. Então, hoje, vamos pedir aí a intercessão de Santo Atanásio, ele que foi o grande defensor da igreja, que por 46 anos sofreu perseguição, foi preso, foi solto, né, foi admitido, foi tirado, mas no final de tudo, a fé católica venceu.
no final de tudo, a fé católica prevaleceu. E graças a Santo Atanásio, nós temos aí, tanto que nasceu do Concílio de Nicéia quanto de Constantinopla, esse grande credo niceno-constantinopolitano, que diz que Jesus ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ou seja, ele é da mesma natureza, essência e substância que o Pai e que o Espírito Santo. Isso nós devemos, sem dúvida alguma, a Deus, é claro, mas a Santo Atanásio, que foi esse grande defensor da fé e que não aceitou e não negociou a fé católica, a fé de sempre, deixada por Jesus Cristo aos seus apóstolos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida.